Boa noite. Boa noite. Após protesto, o governador de São Paulo, João Dória, proíbe manifestações simultâneas de grupos opostos na capital paulista. A Prefeitura de São Paulo começa a receber os protocolos das empresas para a reabertura do comércio. A cidade segue em quarentena até o dia 15. A polícia da Bahia faz operação contra a empresa que recebeu 48 milhões de reais por respiradores, mas não entregou os equipamentos para os estados do Nordeste. E agora o comentário de Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. As manifestações no Brasil e nos Estados Unidos, com proporções e por motivos diversos, deram a tônica do fim de semana e podem virar o novo normal por algum tempo. Vou começar pelo cenário americano, até porque é preciso entender a importância do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. O professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, pontua que movimentos tão disseminados em mais de 20 estados são algo novo. Não eram vistos há mais de 50 anos nos Estados Unidos, que estão acostumados a protestos, mas viveram longas décadas de relativa tranquilidade. Ele acha que agora pode haver uma ruptura do tecido social. Para Casarões, os protestos são contra um estado geral das coisas. Ele diz que a agenda de extrema-direita de Trump abafou problemas graves de desigualdade, pobreza e racismo que acabaram eclodindo no contexto da pandemia. Esse descontentamento social, segundo ele, pode enfraquecer a candidatura de Trump. Já Carlos Gustavo Potti, professor de Relações Internacionais da FAAP, concorda que a atual onda de protestos só encontra paralelo no movimento dos direitos civis dos negros de 1968 nos Estados Unidos. Porém, ele acredita que, como parte das manifestações resvala para a violência, isso pode fortalecer Trump, que se coloca como candidato da lei e da ordem. No Rio de Janeiro, uma manifestação feita ontem em frente ao Palácio Guanabara, a sede do governo do estado, terminou em confusão. O protesto pediu o fim da violência policial e relembrava o caso do menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto dentro de casa durante uma operação em São Gonçalo, na região metropolitana. Segundo a polícia, o grupo arremessou pedras em direção ao palácio e também contra os agentes de segurança. Os PMs reagiram com bombas de efeito moral e balas de borracha. Pelas redes sociais, o governador Wilson Witzel afirmou que as manifestações pela democracia são legítimas, desde que sejam feitas sem o uso da violência. Em São Paulo, o domingo foi marcado por protestos na Avenida Paulista. Houve confusão entre manifestantes favoráveis ao governo e um grupo de torcidas organizadas pró-democracia. De um lado, as torcidas organizadas. A poucos metros dali, manifestantes se reuniam em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A manifestação a favor da democracia foi marcada pelas torcidas organizadas de São Paulo, que convocaram o ato pela internet. Por volta do meio-dia, torcedores dos principais clubes se reuniram e seguiram em marcha pela Avenida Paulista. No meio do trajeto, o grupo encontrou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que pediam a reabertura do comércio durante a pandemia do novo coronavírus. Houve confusão entre os dois grupos. Com clima tenso, a polícia agiu para separar os manifestantes com bombas de efeito moral. E houve confronto. Os manifestantes atearam fogo em objetos e fecharam a avenida com uma caçamba. A confusão durou até o final da tarde. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que 6 pessoas foram detidas e que a PM atuou para impedir o conflito entre os dois grupos. As novas regras de flexibilização começaram hoje no estado de São Paulo, mas o foco da coletiva de imprensa não foi o coronavírus, sim essas manifestações de ontem na Avenida Paulista. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, criticou a violência entre os participantes dos dois atos contrários. O governo do estado de São Paulo garantiu e garantirá direito de manifestação a quem quer que seja. Todos têm direito a se manifestar, mas ninguém tem direito a agredir. Mas quero registrar aqui que estamos assistindo um momento muito difícil da vida do país. Manifestações ocorreram em várias capitais brasileiras, não foi apenas em São Paulo. Tudo que nós não precisamos nesse momento é de confronto.
Segundo o governo, 2 pessoas tiveram ferimentos leves durante a manifestação. Ontem, a Polícia Militar de São Paulo atuou para que 2 grupos antagônicos pudessem se manifestar. A PM evitou ontem, senhor governador, um conflito que poderia ter consequências indesejáveis. Dória afirmou que garante a liberdade de expressão e o direito dos manifestantes participarem dos atos independentemente das diferentes opiniões, mas que os próximos protestos serão separados, em dias diferentes para cada grupo opositor, para que não haja mais nenhum princípio de confronto entre eles. Apesar das manifestações, ontem o estado registrou taxa de isolamento de 53% e a capital 55%. O Comitê de Saúde do governo reforçou que a quarentena segue até o dia 15 de junho em todas as regiões, mesmo com as divisões das 5 fases de retomada das atividades econômicas do Plano São Paulo. Os locais onde vai haver a flexibilização são os locais onde os dados, os indicadores mostram que não está aumentando a velocidade na transmissão. Não existe aumento na transmissibilidade do vírus. E também não existe risco de desassistência por falta de leitos de enfermaria, leitos clínicos e leitos de UTI. Onde estiver ocorrendo indicativo de aumento de velocidade na transmissibilidade do vírus, não haverá flexibilização. E a Prefeitura de São Paulo começou a receber hoje os protocolos das empresas, protocolos de autorização para a reabertura do comércio. O governo do estado liberou a retomada consciente na capital e em cidades que passaram para a fase laranja nesse plano de flexibilização. Mesmo nesses municípios, a quarentena foi prorrogada até o dia 15 de junho. O movimento de carros e pedestres é constante, mas as portas continuam fechadas no principal centro de compras da capital, a região da 25 de março. Isso porque entidades setoriais precisam apresentar um protocolo de reabertura na prefeitura. E só depois da autorização é que a medida passa a valer. Esses protocolos serão validados pela Vigilância Sanitária Municipal. É exatamente nessa linha que o governo do estado autoriza os municípios a reabrirem essas atividades. Cada prefeito, ouvida a sua vigilância sanitária municipal. E é exatamente dessa forma que nós vamos fazer, com toda a tranquilidade que o tema requer, com o planejamento necessário que o tema requer, para que daqui a algumas semanas a gente não perca os índices que a cidade atingiu e a gente não retorne à fase 1 da retomada consciente. O protocolo deve seguir alguns critérios, como funcionamento de 4 horas diárias com 20% de capacidade de atendimento. Além das práticas de higiene, uso de máscara e distanciamento. A abertura com restrições vale para o comércio, atividades imobiliárias, escritórios, concessionárias e shoppings, com exceção da praça de alimentação. Na cidade Dutra, zona sul de São Paulo, teve comerciante que abriu as portas antes mesmo da ordem da prefeitura. Não teve jeito, o estabelecimento acabou interditado. O governo de São Paulo classificou a retomada consciente em 5 etapas. Vermelho é o alerta máximo. A maioria dos municípios está nessa situação. Laranja é a fase controle, em que o comércio começa a reabrir com restrições. O amarelo significa flexibilização. A abertura parcial só será permitida na fase verde. E quando alcançar o sinal azul, é porque a doença está controlada. Para evoluir no status, o governo leva em consideração, além de números de casos e mortes por Covid-19, a capacidade hospitalar de cada região. Desde o dia 4 de maio, a gente tinha mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI na cidade e atingimos ontem 79,7% de ocupação dos leitos de UTI. Esse e outros índices permitiram com que a cidade fosse classificada na fase 2 do programa de retomada consciente do governo do estado de São Paulo. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou hoje a retomada gradual das atividades econômicas na cidade num plano que tem 6 fases.
A reabertura anunciada pelo prefeito do Rio será gradual e com medidas de segurança. A primeira etapa já começa amanhã. Marcelo Crivella anunciou que a partir desta terça estão liberadas as atividades esportivas em centros de treinamento e nos calçadões, além de atividade individual no mar e celebrações em igrejas com um protocolo de desinfecção. Lojas de móveis, de decoração e concessionárias de automóveis também poderão voltar a funcionar. Serão 6 etapas ao todo, cada uma com 15 dias de duração. Mas, segundo o prefeito Marcelo Crivella, o Rio de Janeiro pode retornar a uma fase anterior, caso o contágio volte a crescer. Se o plano todo der certo, se a gente manter as etapas sendo finalizadas e os parâmetros sob controle, em agosto nós voltamos, vamos dizer assim, a uma vida normal, que é aquele novo normal. Ou seja, pessoas com comorbidades de qualquer idade ou pessoas idosas devem ser preservadas. E aquelas que saírem às ruas por necessidade devem usar as máscaras. Segundo a Prefeitura, a quarentena conseguiu achatar a curva no Rio, mas o monitoramento precisa continuar. Após a retomada, é comum, a gente tem visto em outros países, indicadores de subida da curva de achatamento. Isso é esperado, senão não havia por que se fazer uma quarentena. A quarentena provocou achatamento. A retomada gradual é normal que influencie nessa curva. Mas o importante é nós estarmos monitorando se o sistema de saúde do município tem a capacidade de absorver esse crescimento, essa mudança. A Prefeitura também prevê para julho a retomada das aulas. Por enquanto, nessa primeira fase, ainda ficam proibidas as saunas, as piscinas e as atividades na areia da praia. Crivella também anunciou que pela primeira vez não há fila nos hospitais para vagas de Covid-19. Pela primeira vez, nós não temos fila em leitos de UTI. Já na semana passada eu tinha dito que não tínhamos fila em leitos de enfermaria. Hoje não temos leitos em fila em UTI. Já o governo do estado estuda reabrir parte do comércio a partir do dia 8. O decreto que mantém a situação de emergência no Rio de Janeiro vai até a próxima segunda-feira. Shoppings, centros comerciais e lojas de rua podem reabrir com protocolos determinados e obrigatoriedade do uso de máscaras. O transporte intermunicipal e as atividades esportivas ao ar livre também podem ser liberados. Jogos de futebol, shows, festas, passeatas, cinemas, teatros e aulas presenciais seguem vetados. No Ceará, começou hoje a reabertura parcial da economia. No plano de retomada econômica anunciado pelo governo do estado, 17 setores foram autorizados a funcionar a partir de hoje. Partes do comércio, da construção civil e dos meios de transporte estão entre as atividades liberadas. O metrô de Fortaleza voltou a funcionar com horário reduzido e rigorosas regras sanitárias. O uso de máscara e o distanciamento de 2 metros entre os passageiros é obrigatório. O movimento foi tranquilo. Já no comércio, algumas ruas do centro ficaram lotadas. O Ceará voltou aos treinos hoje, depois de 70 dias sem atividades no clube. Com protocolo rígido de segurança, o elenco foi dividido em 8 grupos de 4 atletas, em horários alternados. O Fortaleza volta aos treinos amanhã. Hoje foram realizados exames nos funcionários dentro dos veículos. O governo do estado vai monitorar a fase de liberação das atividades e anunciou que se a contaminação e as internações aumentarem, as regras voltam a ficar mais rígidas. Esse resultado depende da sociedade, depende do cumprimento de normas nas empresas, depende de obedecer a todas as etapas da forma adequada. E o governo do Espírito Santo deu sinal verde para a reabertura de parte do comércio. Há mais de 2 meses fechados, os shoppings também terão que seguir novas regras. Muitas lojas já abriram e outras permanecem fechadas. Apesar da autorização, os estabelecimentos devem seguir uma série de medidas e restrições para funcionar. O horário de funcionamento, por exemplo, será de segunda a sexta e algumas lojas com horários diferenciados, entre 1 da tarde a 8 da noite. O uso da máscara também é obrigatório, assim como o do álcool em gel na entrada das lojas. No primeiro dia de funcionamento, muitas pessoas aproveitaram para fazer compras.
Eu acabei de chegar, né? Só vim realmente dar essa olhadinha e já estou saindo já. E tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. O presidente Jair Bolsonaro participou de um ato a favor do governo neste domingo. Confira na reportagem. Os manifestantes fizeram uma carreata pela esplanada dos ministérios e depois se concentraram na Praça dos Três Poderes. Jair Bolsonaro sobrevoou o ato de helicóptero após pousar. Após pousar, ele caminhou até os manifestantes e cumprimentou os apoiadores. Antes de ir embora, o presidente montou em um cavalo da Polícia Militar e voltou a passar em frente aos manifestantes. Durante esse protesto, além de apoiar a gestão Bolsonaro, algumas pessoas criticaram o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O vice-presidente da República traz em entrevista hoje no Valor Econômico uma palavra, digamos, tranquilizadora ante a crescente tensão política no país. Numa análise dos principais problemas que neste momento afetam o Brasil, Hamilton Mourão mostra perfeita sintonia com o presidente Bolsonaro, sobre quem faz uma recomendação: deixa o homem governar. Ele resume a troca de farpas entre poderes apenas a uma retórica inflamada, nada mais. Na entrevista, o vice nitidamente procura lançar água na fervura e desarmar os espíritos. Aliás, é o que o país mais precisa num momento de pandemia, com desemprego, queda do PIB, do consumo e, especialmente, o temor dos investidores. Embora os incidentes do fim de semana não sejam o melhor prenúncio, cabe às autoridades, neste momento, um enorme senso de responsabilidade e equilíbrio no trato da governabilidade do presidente da República, sempre de olho na Constituição, mas sem criar óbices artificiais ao desempenho de Bolsonaro. Pernambuco acaba com o isolamento rígido em cidades da região metropolitana do Recife e anuncia um plano para a volta gradual de vários setores. A quarentena mais rigorosa imposta em 5 municípios da região metropolitana do Recife já acabou, mas as medidas restritivas continuam no estado. Em decreto publicado neste domingo, o governador Paulo Câmara manteve a interdição de parques e praias. Escolas e universidades seguem fechadas até o dia 30 de junho. O comércio continua suspenso e apenas atividades consideradas essenciais podem funcionar, como supermercados, padarias, farmácias e o transporte público. Os shoppings estão funcionando apenas para o atendimento das agências da Caixa Econômica Federal. O governo adianta que os estabelecimentos que estejam funcionando devem obedecer às regras do uso obrigatório de máscaras, de higiene, de quantidade e de distanciamento mínimo entre as pessoas. O governo de Pernambuco anunciou ainda que deve colocar em prática um plano de reabertura gradual das atividades, que deve durar 11 semanas. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. No Rio de Janeiro, policiais federais prenderam em flagrante um homem de 23 anos que tentava sacar benefícios do auxílio emergencial em nome de outras pessoas. Com ele, os agentes apreenderam uma lista com dados de possíveis vítimas da fraude. O homem informou que obteve esses dados por meio de um trabalho em uma ONG que prestava serviço para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O suspeito foi levado para a sede da Polícia Federal e foi preso por tentativa de estelionato. A pena pode chegar a até 5 anos de reclusão. O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto morreu neste domingo aos 91 anos de idade.
Lalau, como ficou conhecido, foi hospitalizado e internado em São Paulo no dia 12 de maio com quadro de pneumonia e suspeita de Covid-19. O ex-juiz ganhou as manchetes em 1999 pelo desvio de 170 milhões de reais, mais de R$1 bilhão em valores corrigidos, na construção da sede do Fórum Trabalhista de São Paulo. O Ministério Público Federal constatou que Nicolau dos Santos Neto tinha um patrimônio incompatível com os rendimentos de magistrado. Sua fortuna incluía uma casa de luxo no Guarujá, um apartamento em Miami e US$4 milhões em contas na Suíça. Todos os bens foram confiscados pela Justiça. Lalau foi detido e condenado a 26 anos de prisão. Em 2007, alegando depressão, ele foi transferido para o regime domiciliar. Em 2015, o ex-juiz teve a aposentadoria cassada pelo Tribunal Superior do Trabalho. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados do coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado com mais casos registrados da doença, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pará. A pasta também informou que mais de 211 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19. Cerca de 285 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula 29.937 mortes provocadas pelo coronavírus. A família de uma mulher de 77 anos que morreu de Covid-19 em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, não pôde fazer o enterro porque o corpo da mulher foi trocado. Parentes da vítima não se conformam com o que aconteceu. A idosa que aparece nas fotos é Geni Terezinha, que morreu aos 77 anos infectada pelo novo coronavírus. Segundo familiares, ela foi diagnosticada na última quinta-feira. Na madrugada de domingo, não resistiu à doença. Geni tinha problemas cardíacos. Após organizar a despedida, veio a surpresa. O corpo de Geni já havia sido enterrado por outra família. A gente foi até lá, para poder fazer o sepultamento, reuniu a família, chamamos os parentes, todas as pessoas que moravam próximos dela, que amavam ela, para poder fazer essa despedida. E quando a gente chegou no local, para poder retirar o corpo junto com a funerária, minha tia não estava lá. A outra vítima é uma idosa de 81 anos que também morreu por Covid-19 na UPA de Taboão da Serra, Grande São Paulo, durante a madrugada de domingo. A família não pôde reconhecer o corpo e o caixão chegou lacrado no cemitério da Saudade. Horas depois, os familiares foram informados sobre a troca e retornaram à unidade. Fizeram reconhecimento visual, liberaram o corpo e o enterraram no mesmo cemitério. Em nota, a Prefeitura de Taboão da Serra lamentou o caso e pediu desculpas às famílias. Assumiu que houve um erro por parte de um funcionário da UPA e afirma que vai abrir um processo administrativo para investigar os fatos. A gente não sabe nem o que processo que cabe, a gente nem sabe. Eles não me deram nem explicação nenhuma. A UPA lá não falou nada até agora. Quantos que será que pode ter sido trocado? Se eles não me falam que tinha trocado e eu pego aquele outro corpo, eu sepulto. Você vê agora a previsão do tempo para todo o país. Olá, boa noite para todo mundo. O mês começou com frente fria lá no sul do Brasil. Essa frente fria avança amanhã em direção a São Paulo, vai trazer chuva principalmente na faixa leste aqui, pegando todo o litoral paulista. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo continuam com muito sol, tempo firme, calorão de 31 graus na capital fluminense, também em Vitória. Em Belo Horizonte, a madrugada continua gelada, viu? Mínima de 13 e à tarde com sol, a máxima chega aí aos 26 graus. Na capital paulista tem mudança no tempo, amanhã previsão de chuva e dá uma boa esfriada, viu? Mínima de 11 graus e a máxima não passa dos 19 graus aí nos próximos dias. Agora frio mesmo vai fazer lá no sul do Brasil, tempo firme sobre o Rio Grande do Sul, tem previsão de chuvas aí em algumas áreas de Santa Catarina, mas principalmente sobre Paraná. O dia começa em Porto Alegre com geada e a madrugada vai ser bastante gelada, viu? Mínima de apenas 8 graus e mesmo com sol, a máxima não passa dos 17.
17. E o sol deve aparecer com força em grande parte do Brasil. Ainda assim, tem previsão de pancadas de chuva sobre o norte, chuva mais isolada aqui no Nordeste. E o clima continua extremamente seco sobre o interior do país, nessa área aqui em amarelo, como lá em Cuiabá, onde a máxima chega aos 28 graus, faz sol o dia todo. A máxima também é de 28 em Salvador, onde o sol predomina, mas na quarta-feira já volta a chover. E o mês de junho deve ter aí ao menos 5 frentes frias. A boa notícia é que elas vão trazer bastante chuva para o sul do Brasil, que vem sofrendo aí com uma seca severa desde o começo do ano. Teremos dias de mais frio, aí, frio intenso no sudeste, no centro-oeste, tem risco de geada no Mato Grosso do Sul. No Nordeste, a chuva continua na costa leste, castigando cidades como Salvador, que já vem sofrendo aí com muita chuva nos últimos meses. E no Norte, a chuva dá uma boa diminuída, mas é claro, a gente vai te atualizando aqui no Rede TV News. Uma ótima noite para você, te vejo amanhã. Tchau, tchau. A Polícia Civil da Bahia prendeu 3 pessoas em uma operação contra uma empresa que deixou de entregar respiradores para os estados do Nordeste. 48 milhões de reais chegaram a ser pagos por aparelhos que nunca foram entregues. A Operação Ragnarok investiga a Hempcare, a empresa que vendeu 300 respiradores ao consórcio do Nordeste, não entregou nenhum equipamento e não devolveu o dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o grupo é especializado em fraude e estelionato na venda de equipamentos hospitalares. Eles já tinham em mente isso desde o princípio das negociações com o ente público. Então, eles nunca pretenderam entregar os equipamentos importados. Desde o princípio, eles pretendiam receber esses valores e empregar ou na fabricação ou na aquisição de equipamentos de menor qualidade, de custo mais baixo, que proporcionaria a esses investigados um lucro muito maior do que se, de fato, promovesse a entrega dos equipamentos importados. A dona da empresa disse que fez o contrato para importar respiradores chineses, mas como os equipamentos tinham problemas, ofereceu respiradores nacionais no lugar. Mas buscas feitas hoje na fábrica de uma outra empresa em Araraquara mostraram que esses equipamentos nacionais não têm autorização da Anvisa e sequer chegaram a ser montados. Mais de 150 contas bancárias vinculadas ao grupo foram bloqueadas pela Justiça. Além das prisões, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e em Araraquara. Tem que prender e jogar a chave fora. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa sorte.